Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livro comentado. Essa semana é de clássicos. O último vídeo foi do Charles Dickens, Oliver Twist, que já é um clássico, tem mais de 150 anos. E agora um clássico, tem 50 anos já o livro praticamente, então já dá pra gente dizer que é um clássico. É um clássico do século XX. É um dos livros, bom, o livro que eu estou falando é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É o livro que está aí na descrição do vídeo. Eu já considero ele como um clássico, e muita gente já considera ele como sendo um clássico. Tenho certeza que vai ficar como um dos grandes livros do século XX, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. É um livro que eu já vi algumas declarações, inclusive de amigas minhas, dizendo que esse é o livro da vida deles, sabe? Tem alguns livros, tem alguns livros que são, é, como é que eu vou dizer? Eles mexem tanto com a pessoa se identifica tanto com o livro, que são aqueles livros que algumas pessoas consideram. Eu não tenho isso, tá? Eu nunca consegui ter isso. Eu tenho um monte de livros que eu gosto, que eu gostei, mas eu não tenho um livro em específico que fala, esse é o livro da minha vida. Eu nunca consegui fazer isso. Nunca consegui achar um livro que fosse o livro da minha vida. Tem muitos que são. E muita gente tem nesse livro, 100 Anos de Solidão, como o livro da minha vida. É o livro o que eu mais gosto, é o livro. Acontece muito também com o Apanhador no Campo de Centeio. Apanhador no Campo de Centeio também já vi muita gente. Eu já li, vou fazer uma resenha dele em breve. Eu já vi muita gente dizer: esse é o meu livro, é o livro da minha vida. Sabe aquele livro que você lê milhões de vezes, é o livro que você se identifica? Então eu não sei por que isso acontece. Algumas pessoas têm isso, algumas não têm. Então, 100 Anos de Solidão é um desses livros que algumas pessoas têm como livro da sua vida. Eu não tenho como tirar o mérito disso, porque realmente é um livro fantástico. Como eu costumo dizer, livros de ficção, eu tenho uma listinha, eu sou meio maluco, que eu dou nota de 0 a 10 todos os livros que eu leio. Provavelmente, eu não vou chutar porque eu não sei. Eu nunca contei quantos livros eu dei nota 10, eu nunca contei, então não vou dizer. Mas não foram muitos. Esse livro aqui eu dei nota 9,5. Você vai dizer que não é um livro maravilhoso por causa disso? Muito pelo contrário. Pouquíssimos livros eu dei nota 9,5 também, ou 10. Então, o que falar desse livro? É um livro famosíssimo, vendeu muitas milhões de cópias, talvez mais de 30, 40 milhões de livros. Foi o livro que fez a carreira do Gabriel Garcia Marques. Então, é um livro fantástico. Vou falar um pouco do Gabriel Garcia Marques. Ele é colombiano, claro, nasceu na Colômbia, morreu no México, nasceu em 1927, morreu ano passado, em 2014. Morreu com 87 anos. Morreu de pneumonia, mas ele já sofria de câncer, já sofria de demência. Ele já estava aposentado desde 2009 com um problema de demência. Estava perdendo a memória, então já não dava mais para escrever. E teve câncer de vários tipos de câncer. Então acabou morrendo de uma pneumonia, já estava bem debilitado. Falar sobre a sua vida pessoal. Ele foi criado pelos avós. Os pais foram para Barranquilla. Ele é de uma cidade pequena, não lembro o nome. Os pais foram para Barranquilla. O pai dele é farmacêutico, montou uma farmácia. Ele acabou sendo criado pelos avós. Aí, com a morte do avô, ele passa a morar com os pais em Barranquilla. Agora, durante toda a sua infância, o seu avô materno foi um veterano da Guerra dos Mil Dias. A Guerra dos Mil Dias, só para situar, porque é importante para o livro, a Guerra dos Mil Dias foi uma guerra, um conflito entre liberais e conservadores na própria Colômbia, que separou o país, a parte da Colômbia e a parte do Panamá. O Panamá, que fazia parte da Colômbia, passou a ser um país independente. Durou 3 anos, foi de 1899 a 1902. Durou 3 anos essa guerra.
E o avô dele, o avô materno dele, foi um veterano dessa guerra. Ele lutou, né, durante essa época. E ele contava muitas histórias pro menino, né? Então o Gabriel Garcia Marques ele foi criado ouvindo as histórias do avô dessa época dessa guerra, dessa época desse conflito entre liberais e conservadores, e também foi muito influenciado pelas Mil e Uma Noites, que ele lia bastante. Então o estofo literário dele veio daí. Depois ele foi para, acho que foi para Bogotá, não lembro, foi para Bogotá. Ele foi cursar Direito e Ciências Políticas, acabou não se formando e virou jornalista. E daí rodou o mundo como jornalista e escreveu seus livros. O que eu tinha para falar sobre o Gabriel Garcia Marques é isso. Ele tem uma orientação de esquerda, foi muito amigo de Fidel Castro. Não consigo ver como é que alguém consegue ser amigo de um cara como Fidel Castro, mas enfim. Eu não vou falar da parte política dele aqui, não importa. As suas visões visões políticas foram nesse escopo aí. Agora falando sobre o livro, ele escreveu talvez uns 20 e poucos livros. Eu não conheço muitos livros dele, tá, de cabeça, que livros que tenham saído aqui no Brasil que tenham sido muito marcantes ou muito famosos. Tem, acho que é Diário de um Náufrago, Memórias de Minhas Putas Tristes, Amor nos Tempos do Cólera, foi um livro que chamou muita atenção. Não consigo lembrar de muitos outros livros dele, não. Agora, este livro realmente foi a obra-prima dele, foi a pérola da sua literatura. E ele é realmente fantástico. Deixa eu mostrar o livro, né? Não mostrei? Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Tá aqui, ó. Tá? É da Biblioteca da Folha esse livro aqui. Esse livro aqui eu comprei na época que tinha umas promoções, você comprava o Jornal da Folha, pagava mais uma grana e toda semana tinha um livro diferente. É um livro capa dura, ó. Capa dura, muito bom, papel branco, bom. É um livro de 400, quase 400 páginas. Tá aqui. Foi publicado em 1967. Depois disso ele ganhou alguns prêmios, inclusive o autor ganhou alguns prêmios, inclusive ganhou o Nobel de 82, não que o Nobel signifique alguma coisa, porque muitos grandes escritores não ganharam, e talvez alguns escritores que não merecessem ganharam, porque Oscar infelizmente tem um componente político nele, mas enfim, esse é um livro realmente fantástico. Sobre o livro 100 Anos de Solidão. O título explica o livro. 100 Anos de Solidão é o seguinte, ele retrata 100 anos da família Buendia. A família Buendia é a família que cria... ele funda a cidade de Macondo, é uma cidade fictícia que não existe, funda a cidade de Macondo e permanece nessa cidade durante 100 anos, claro, com as sucessivas gerações. Se eu não me engano, são 7 gerações da família durante esses 100 anos, tá? O que acontece na cidade? Um monte de coisa. Tem prosperidade, tem miséria, tem guerras, tem conflitos, tem invasores, tem ciganos, tem de tudo nessa cidade. O livro narra 100 anos da história de uma cidade fictícia, mas que tem como pano de fundo, aí por isso que eu falei do background dele literário. O pano de fundo dessa cidade é exatamente a disputa que teve entre liberais e conservadores no finalzinho do século XIX, que teve a Guerra dos Mil Dias, e é o pano de fundo disso aqui, desse livro aqui. Então ele vai contando o desenrolar dessas disputas dentro da própria cidade, fora com o estofo de todos os habitantes interagindo. É um livro muito interessante porque ele é muito intenso, ele não tem linguiça para encher. Você vai dizer, tem horas que fica descrevendo muita coisa, que sabe aquelas partes chatas? Parte chata é assim, tem alguns escritores que são extremamente detalhistas. Eles estão descrevendo um imóvel, então ele fica lá 10 páginas descrevendo aquela sala e tudo mais. Não que não seja legal. Depende do estilo de cada escritor. O estilo do escritor aqui, do Gabriel Garcia Marques, é o realismo. Realismo fantástico. Por que o realismo fantástico? Ele é um dos precursores do realismo fantástico, que é
que é um dos temas mais interessantes do século XX da literatura latino-americana. Por que literatura fantástica? Porque nesse livro tem alguns componentes fantásticos que acontecem na cidade. Coisas que acontecem na cidade que não tem explicação racional. Então ele mistura um pouco desse realismo fantástico com o realismo propriamente dito. O livro é realista, tá? Ele tem alguns componentes do realismo fantástico, mas ele é eminentemente realista. Então, eu não vou. A narrativa dele é muito intensa. Praticamente o tempo todo está acontecendo alguma coisa. Você não consegue sintetizar a história numa sinopse contando o que está acontecendo dentro. Você consegue só dar o panorama geral, que é o que eu fiz aqui. Você não consegue dizer o desenrolar do que acontece, porque é muita coisa, são muitas coisas que acontecem que se entrelaçam. Eu recomendo, inclusive, que você não faça essa leitura desse livro muito esparçado, ou seja, leia um pouco por dia. Leia um pouco por dia até terminar. Não pegue assim, vou ler agora, depois vou ler mais um pouco no mês seguinte, ou 2, 3 semanas depois, porque o livro é muito intenso e você vai esquecer do que você leu. Se você não guardou bem na memória, você vai acabar esquecendo. Porque um assunto aqui traz para o outro, que traz para o outro, que traz para o outro, e é assim o livro inteiro. Então, o livro é muito intenso. Então, eu recomendo que vocês leiam claro que ler de uma vez só, ninguém vai ficar o dia inteiro lendo. Pouca gente faz isso no mundo, mas leia, sei lá, 10 páginas por dia, 20 páginas por dia, o que você conseguir ler. Mas aí você termina em, sei lá, 2 semanas, uma semana, depende da sua voracidade de leitura, tá? Então é isso. O que mais que eu posso falar do livro? Não, o livro é isso. Eu dei o pano de fundo como sendo essa disputa entre liberais e conservadores, que é a disputa que ele teve na sua infância, ouvindo as histórias que seu avô materno contava, um veterano dessa guerra. Ele também, esse livro também explica mais ou menos como é que foi o surgimento de muitas cidades no continente da América do Sul ou da América Latina. Muitas cidades foram criadas mais ou menos dessa maneira. Então você, lendo 100 anos de uma cidade, do começo até o final, até pelo menos até onde ele faz o recorte final, você tem 7 gerações da mesma família com a interação de muitas outras famílias e muitos outros personagens. Você tem um panorama de 100 anos de uma cidade, claro que é ficção, mas 100 anos de uma cidade latino-americana durante aquela época mais ou menos, época do fim do século XIX, vindo para frente, né? Então é muito interessante. Dá para você ter mais ou menos uma ideia de como é que se formaram grande parte das cidades aqui da América do Sul. Esse livro ele também tem um tema muito interessante, que é um tema recorrente. Como são várias gerações da mesma família, os pais vão dando nomes iguais ou parecidos para os filhos. Então, se você não prestar muita atenção, tem algumas versões desse livro aqui que tem um mapa, a árvore genealógica da família, para as pessoas não se perderem. Porque os nomes se repetem durante as gerações. Então, quando você estiver na página 200, vai estar falando um nome que você já não sabe se é o pai, se é o filho, de quem que ele está falando. Então, tem gente que tem que ler assessorada pela árvore genealógica. A minha edição não tem essa árvore, algumas edições têm. Eu não usei essa árvore, eu fui direto seco, mas eu li de uma vez só, então não precisei disso. Então, tudo bem fresco na cabeça. Mas é um livro que, assim, se você não prestar atenção, você se confunde com os personagens. E se você se confundir com os personagens, também faz parte da ideia do autor, então você vai e entra na narrativa e vai até o final. O livro é extremamente bem escrito, muito bem escrito. O cara escreve muito bem. Tá? Então é um livro que vocês vão gostar demais. Então acho que é isso que eu tinha para falar. É um livro que eu recomendo, é um dos clássicos do século XX. Tá? Gostou? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem ali, inscrever-se no canal. E esses vídeos que eu apresento aqui no meu canal são uma amostra das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se alguém tiver interesse nesse tipo de trabalho, o meu e-mail de contato está na descrição do vídeo. Tá? Comentários, sugestões, críticas, xingamentos. Só não vale xingar a mamãe e papai porque eles já se foram. Mas pode me xingar também se for o caso, não tem problema nenhum. Pode fazer na descrição nos comentários do vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso.
e até a próxima. Uma saudação.